Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel Fagundes, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. E hoje nós vamos trabalhar nesse bloco, nessa primeira aula, a criminologia. Nesse primeiro bloco nós vamos trabalhar os conceitos introdutórios e a parte histórica, um pouco da parte histórica, do contexto, da evolução, até chegar ao termo criminologia, que é o termo utilizado nos dias atuais, e como que essa ciência ela ganhou força e ela ganhou uma importância gigantesca até mesmo para os legisladores, os responsáveis pela elaboração das nossas leis. Tá certo? Vem comigo aqui para o slide, trazendo agora para vocês acerca da criminologia, como que nós vamos trabalhar ela. Pessoal, a criminologia, no conteúdo desta aula de criminologia, nós vamos trabalhar os conceitos, os objetivos da criminologia e as circunstâncias. Tá, beleza. Vamos avançar então, mas primeiro de tudo nós precisamos diferenciar para poder conceituar. E fazer essas diferenças é muito importante, porque o direito penal, a criminologia e a política criminal, todas elas vão para o mesmo caminho, mas elas não se misturam. São conceitos diferentes, porém cada um com a sua devida importância, mas que todos eles trabalham muito próximos, juntos, mas não se misturam e não se confundem. Tá certo? Voltando para cá para o slide, nós vamos ter que entender, primeiro de tudo, que o direito penal, ele ocupa-se do crime enquanto norma. Ocupando-se do crime enquanto norma, é muito leve, assim, é muito leviano dizer, tá, mas Michel, o que seria ocupar do crime enquanto a norma? Ora, ocupar-se do crime enquanto a norma, o direito penal, ele analisa os fatos humanos, indesejados, as condutas que têm maior reprovabilidade dentro de uma sociedade, de um ordenamento jurídico, define quais condutas que devem ser rotuladas como crime ou contravenção, e ele também prevê as penas, ou seja, não há só a tipificação, mas também a combinação das penas. Em suma, é de grande importância a gente trazer essa diferenciação do direito penal com a criminologia. Porque a criminologia ela vai se ocupar do crime enquanto fato. Mas o que seria isso enquanto fato? Vamos à hipótese, pessoal, que enquanto no direito penal nós temos o crime de contrabando e descaminho, a criminologia ela vai abordar o fato, o crime já ocorrendo, ou acabou de ocorrer, o crime que ocorreu, melhor dizendo. Então, se no direito penal nós temos o crime de contrabando, a criminologia ela vai trabalhar em cima do fato. Quem? O contrabandista. Então a criminologia ela vai pegar o comportamento humano. Por que ele foi deliquir? Por que o contrabandista, no caso o sujeito infrator, por que ele veio a praticar essa conduta delituosa? Já o direito penal, não. Ele vai tipificar a norma. Ele vai tipificar, perdão, a norma não, a conduta. Vai tipificar a conduta e combinar a pena. Então, se no direito penal nós temos a conduta de contrabando e a pena combinada, na criminologia nós vamos estudar o contrabandista. Os fatores que levaram ele a deliquir. Quais foram os métodos que ele utilizou nessa empreitada? Quais foram os motivos, os meios que ele teve para chegar nessa vida de delinquência, certo? Mas e a política criminal? O que trata a política criminal? Ela ocupa-se do crime enquanto valor. E o que é ocupar do crime enquanto valor? Enquanto no direito penal nós temos a pena do crime de contrabando, tipificamos o crime, tipificamos a conduta, melhor dizendo, temos o crime de contrabando, a criminologia vai se ater ao criminoso, ao contrabandista. E a política criminal, ela vai se ocupar do crime enquanto valor. E ocupar-se do crime enquanto valor nada mais é do que analisar esses fatos que já ocorreram e pensar como prevenir e reprimir. Prevenir a reincidência ou a ocorrência do crime e reprimir o crime que já ocorreu. Certo, pessoal? Vamos avançar então nos nossos conceitos, só para que a gente não deixe nenhuma informação passar despercebida. Revisando, enquanto o direito penal ele ocupa-se do crime enquanto norma, ele vai analisar os fatos humanos indesejados,
Ele vai definir quais condutas devem ser rotuladas como crime ou contravenção, ou o que quer que seja, prevendo as penas. Ele vai definir um crime, tipificar, ou seja, o crime de contrabando e descaminho. Já a criminologia é uma ciência empírica que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o comportamento da sociedade. Quais os fatores que levam, ou contribuem para que o crime ocorra? Só para frisar melhor essa parte, então aqui, enquanto ele pega o crime de contrabando, na parte de direito penal, a criminologia vai pegar o fato, que é quem? O contrabandista, o criminoso, a vítima e o comportamento social, depois que o fato ocorreu. Já na política criminal, ela vai trabalhar as estratégias e os meios de controle social da criminalidade. Ela estuda como diminuir, ou seja, o contrabando e o descaminho, no caso do assunto que nós temos aqui, do crime que nós pegamos, né, para trazer como exemplo. E a criminologia, ela é tão importante, pessoal, que ela auxilia os legisladores a selecionar comportamentos a serem tipificados, certo? Mas como assim a selecionar comportamentos que devem ser tipificados? Comportamentos esses, pessoal, comportamentos que devem, que ofendem, né, algum bem juridicamente relevante. Seja integridade física, seja um bem patrimonial, entendem? Independente se tem algum cunho de valor, um cunho monetário, certo? Mas são bens juridicamente tutelados. Então, o legislador, se valendo das informações, dos dados, da gama de informações que ele junta, que são coletadas pela criminologia, o comportamento, as políticas criminais que ocorrem Brasil afora, não só no Brasil, mas mundo afora, mas vamos até o nosso país, tendo esse volume grande de informações, os legisladores eles se valem da criminologia para a elaboração de leis. Certo? Voltando aqui para o quadro, então, assim o legislador, ao criar um tipo penal, ele tem em mente um bem jurídico relevante. E cuja essa lesão que ocorrer nesse bem jurídico possa vir a causar uma desarmonia social. Certo? E nesse procedimento que a criminologia pode auxiliar os legisladores, pois é uma ciência que estuda a causa, ou seja, a etiologia, o cerne, como a coisa acontece, certo? Do comportamento criminoso e os meios preventivos. Beleza. Mas, Michel, volta aqui para mim. Mas, Michel, o que é a criminologia, afinal de contas? Ela é uma ciência? Sim, ela é uma ciência social. Ela é uma ciência social filiada à sociologia. E não uma ciência social independente e desorientada, certo? Ela não é um fim nela mesma, não. Ela é uma ciência social que ela é independente, mas ela é uma ciência que ela é interligada com outras, certo? Ela é ligada com demais outros ramos do conhecimento humano. Ela tem o seu foco principal, o seu objeto, que é a criminalidade, certo? O crime, o criminoso, melhor dizendo, mas o criminoso praticando, não ele preso, mas a prática do crime. Vamos ser bem objetivos. A prática do crime enquanto ele está ocorrendo, né? E quais são os meios que nós vamos buscar para tentar prevenir e até mesmo reprimir. E é uma ciência empírica e interdisciplinar. Mas o que é uma ciência empírica e interdisciplinar, Michel? Pessoal, uma ciência empírica é uma ciência que trabalha na observação. É uma ciência que trabalha com os fatos, né, do mundo real. Certo? Então ela vai trabalhar com fatos do mundo real. E interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Ora, porque ela vai mesclar conhecimentos, vai juntar, ela vai se valer de outras áreas do conhecimento humano, como, por exemplo, a biologia, a medicina legal,
certo? O direito. Todas essas ciências, entre outras, eu estou sendo muito sucinto aqui nessa explicação, pois esses conceitos nós vamos aprofundar nos próximos blocos. Então, como um primeiro encontro, pessoal, nós vamos tratar justamente agora de uma mera apresentação dessa gama de conteúdos que nós temos pela frente. Neste primeiro bloco, é como eu disse, trabalharemos conceitos introdutórios e um pouco da parte histórica, certo? Mas então, o que realmente é a criminologia? É uma ciência. Ela apresenta uma função, método e objetos próprios. Ela reúne informações válidas e confiáveis sobre a criminalidade baseada na observação do mundo concreto. Tá, mas qual o seu método? O método é o empírico, baseado numa coleção de dados de um fenômeno natural. É aquilo que eu acabei de explicar. O método empírico é uma coleção de dados, é uma observação do mundo real, do mundo concreto. Essa observação ela vai nos trazer informações valiosas para que possamos criar um senso crítico, para que possamos avaliar, maturar essas informações, ou seja, formular estudos em cima e tirar as devidas conclusões. Certo? Vamos avançar aqui então nos nossos slides para continuar os conceitos. Pessoal, a criminologia é uma ciência empírica, uma vez que faz uso da experiência e da observação detida dos fatos sociais. Mas o que é isso? Ela é empírica porque ela trabalha com com observações, com fatos, com ocorrências de crimes, certo? Então ela se utiliza desses fatos para criar, vamos dizer que um senso crítico, certo? E interdisciplinar, já que ela se relaciona com outros ramos científicos que auxiliam na tarefa de estudar os fatos criminosos nos seus pormenores. Ou seja, na medicina legal, né, nós podemos aplicar as perícias devidas, né, os exames devidos, na biologia também, como num caso de um crime de homicídio, ver quais foram os meios empregados para, enfim, não só envenenamento, substâncias tóxicas, etc, etc. Então, a partir daí nós já vamos juntar mais de uma ciência para poder fazer uma investigação de um crime e até mesmo entender como que aquilo aconteceu. A grosso modo, pessoal, é uma ciência empírica interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator e da pessoa da vítima também, e do controle social do comportamento delitivo, e que trata, né, de subministrar uma informação válida, contrastada, sobre a gênese, dinâmica e variáveis a gênese e a dinâmica e variáveis principais do crime. Certo? Agora destravou aqui. Então é isso, pessoal. Visto que um problema individual e social, assim como sobre os programas de prevenção eficaz do mesmo e as técnicas de intervenção positiva, certo? No homem, delinquente nos diversos modelos e sistemas de resposta ao crime. Tá, mas o que é a intervenção positiva, Michel? A intervenção positiva é os modelos que a gente vai adotar para responder ao criminoso. É os meios que nós vamos utilizar nos dispositivos legais para evitar que isso ocorra, certo? Esses são os meios positivos. Então, pessoal, peraí que travou aqui. Vamos voltar aqui para o slide para a gente poder avançar ainda mais um pouquinho nos nossos conteúdos. Nós precisamos agora um pouquinho falar sobre a parte histórica. Então nós temos os indícios históricos da criminologia, como tudo começou, certo? Então como é que tudo começou? Bom, pessoal, a coisa começou tem muito tempo. Tem muito tempo. E nós temos teorias, nós temos pensamentos, nós temos posicionamentos, certo? Que grandes filósofos, grandes pensadores da nossa história, eles participaram de alguma forma e contribuíram muito para o que é aplicado até hoje. E esses conhecimentos nós vamos resumir, contextuar
agora e nós vamos resumir de uma certa forma e vamos fazer graus de comparações. Nas próximas aulas vocês vão ver que esses conhecimentos, esses conteúdos que nós estamos aplicando agora nesse conceito histórico, todos eles vão saltar aos olhos no momento que começarmos a trabalhar sobre as teorias criminológicas. Temos a Escola de Chicago, temos vários outros conhecimentos que nós vamos aplicar e nós vamos trazer isso à tona. E quando tocar nesses assuntos das teorias, todo mundo que assistir essa aula, que lembrar desses conceitos aqui da parte histórica sobre os filósofos que a gente vai trabalhar agora, todo mundo vai ver assim, ó, ah, mas isso daí Pitágoras disse, ah, mas Platão, Aristóteles, entenderam? De alguma forma isso vai saltar aos olhos. Então, pessoal, venham comigo aqui para o quadro, porque agora nós vamos trabalhar isso. Então, pessoal, não é Pitágoras, pessoal, eu li errado, Protágoras. Protágoras compreendia a pena como meio de evitar a prática de novas infrações pelo meio de exemplos. Ou seja, ele dava exemplos, né, para evitar a prática de infrações. Ele se baseava, lembrem, meio de exemplos. Isso não lembra muito da parte empírica, da observação? Por meio de exemplos ele se valia para, não digo desencorajar, mas para mostrar bons exemplos para as pessoas que aquele não era o caminho. Isso Protágoras, certo, pessoal? Então, por meio de exemplos, que deveria dar a todos os membros de um corpo social. O estudo criminológico, a finalidade da pena, a prevenção geral negativa, afasta a ideia da retribuição, ou seja, ele não se valia, né, da retribuição, olho por olho, dente por dente, pagar da mesma moeda. Não, ele trabalhava, ele se pautava pelo exemplo. Protágoras pensava dessa forma. Sócrates já era um pouco diferente. Sócrates destacava a importância da ressocialização, na medida em que pregava a necessidade de ensinar os delinquentes a não reiterar a conduta delitiva. Estudo criminológico da pena e sua finalidade. A prevenção especial, preventiva e negativa. Positiva, ressocialização. Certo? Então o que ele pensava? Ele pensava mais na parte da ressocialização. Ele não pensava mais na pena como um meio de punir. Ele não achava que isso daí seria o bastante, mas a ressocialização sim. Viram uma pequena diferença? Dois grandes pensadores terem formas diferentes de ver a criminalidade, o crime, o fato. Pois então, voltando para o quadro, traremos outro pensador, Platão. Ele tinha uma visão um pouco mais materialista, certo? Platão ele sustentava que a ganância, a cobiça ou a cupidez, ou seja, o desejo por bens materiais, geravam a criminalidade. O estudo criminológico, a etiologia do crime. O que é etiologia, Michel? A causa, tá? A causa, como tudo começa. A etiologia do crime, ele associava a prática do crime dos fatores de ordem econômica. Então, né, pessoal? Então, essa visão de Platão, ele buscava algo que hoje acontece muito, né? De uns tempos para cá, de muito tempo para cá, o valor monetário das coisas, como um fomento para a prática de crime. Isso nós temos no roubo, nós temos no furto, né? Então, o estelionato, tudo isso com cunho patrimonial. Então, o desejo por bens materiais, para Platão, era como não um objeto, mas sim como um meio, né? Uma forma de justificar a prática delitiva, através a etiologia, a causa do crime, do aumento do crime, se devia a bens materiais. Pessoal, uma coisa que nós devemos ter em mente, que Aristóteles seguia a mesma linha de Platão, os fatores econômicos como causa criminal. Aristóteles e Platão, pode-se dizer que eles tinham praticamente o mesmo pensamento, certo?
pensando dessa forma que os bens materiais, eles serviam como fatores, né, para incidência do crime. Tá, mas Michel, beleza, mas e qual é a conclusão, né? Qual é a conclusão que nós podemos tirar disso daí, em cima desses grandes pensadores? As conclusões que nós podemos tirar é que através desses grandes pensadores, nesse período, nós tivemos as primeiras bases, as primeiras premissas da criminologia, dessa ciência. Nós tivemos, então, formas de se ver e se pensar do crime não só como um fator material, vamos dizer assim, vamos tratar dessa forma, como um cunho material de valor monetário, o criminoso que lesa algum patrimônio, certo? A integridade física de alguém. Mas nós temos, né, a conclusão de que essas premissas éticas do delito e a sua punição com destaque às suas causas e às suas finalidades. Então seria um período muito importante por lançar essas bases, né, as premissas éticas. Certo, pessoal? Beleza, agora nós vamos avançar mais um pouquinho. Mas qual é esse avanço que eu quero trabalhar agora? Os objetos da criminologia. Já sabemos o conceito histórico, já sabemos sobre o que a criminologia trata, já sabemos quais são as bases que a criminologia tem, e agora nós precisamos saber quais são os seus objetos. Já sabemos também diferenciar direito penal de criminologia e também política criminal. Agora, os objetos da criminologia: o crime, o delinquente, a vítima e o controle social. Vamos dar uma atençãozinha um pouquinho mais especial, né? Um pouquinho especial nas próximas aulas, à figura da vítima. Pois tem uma ciência, tem um ramo da criminologia que é a vitimologia. Muito importante. E ela aborda até mesmo, claro que não justifica, porém explica muitas vezes a ocorrência de certos crimes, quando a vítima ela tem uma certa coparticipação ou de alguma forma fomenta para que aquele resultado naturalístico ocorra. Certo, pessoal? Então vamos trabalhar. Espera aí que trancou aqui. Vamos lá. Então vamos abordar, né, um pouco de cada um. Avançando nos nossos slides, nós vamos tratar sobre o crime. Para a criminologia, o crime é um fenômeno social e revela múltiplos fatores, sendo antes de tudo um problema social. Ou seja, pessoal, ele pode ser entendido como um fato típico, antijurídico e culpável. Só que o agente, né, só pode ser condenado por uma conduta que seja perfeitamente adequada a um tipo penal. E essa conduta é chamada de típica, ou seja, conduta típica. Certo? Ela já está tipificada no ordenamento jurídico, como eu citei agora há uns minutinhos atrás, o crime de contrabando e descaminho. Esse crime já é tipificado. Então essa conduta, a conduta do contrabandista está perfeitamente adequada ao tipo penal. Então logo vai ser tipificado, vai ser combinada uma pena. Certo? Avançando nos nossos slides, vamos trabalhar agora com a figura do delinquente. Quem é o delinquente? É a pessoa que infringe a norma penal, sem justificação e de forma reprovável. Os delinquentes condenados e submetidos a um devido processo legal, aplica-se uma sanção criminal, uma pena, né, a esses delinquentes. Ou seja, depois que o agente delituoso comete o crime, depois que ele infringiu uma norma penal sem uma justificativa e de uma forma que seja reprovável por uma sociedade e por um ordenamento jurídico, a esses delinquentes, sejam eles condenados ou não, eles são submetidos a um devido processo legal, obviamente, e aplica-se uma sanção criminal, uma pena. Pode ser essa pena restritiva de direitos ou restritiva de liberdade, tá certo? Então, para a criminologia, o delinquente serve como um objeto, tá? E seja a pena de natureza privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa, a pena esta que tem como função prevenir e também a repressão do delito. Os tipos de delinquentes mais comuns, né, que nós vamos trabalhar ao longo das nossas aulas, né, nessa figura do delinquente nós temos o delinquente que é o ladrão, o estelionato,
o estelionatário, o contrabandista, certo? O homicida, o estuprador. Nós temos delinquente, o que não falta, né? Mas essa é a figura, esse objeto que também a criminologia engloba. Ela pega ele e traz como um papel muito importante, um elemento muito importante para ser estudado. Avançando. A vítima, pessoal. A vítima é a pessoa que, individual ou coletivamente, tenha sofrido danos, lesões físicas ou mentais, de cunho patrimonial, diminuição substancial de seus direitos fundamentais. Aqui dispensa maiores explicações, porque a vítima, nós temos, né, segundo o direito penal, nós temos como vítima o sujeito passivo, né, que é o sujeito passivo formal e o sujeito passivo material. No caso da vítima, né, tratando de sujeito passivo material. E agora, o controle social. O controle social é o conjunto de instituições e é o conjunto de instituições, estratégias e sanções sociais que pretendem promover a obediência dos indivíduos aos modos e regras comunitárias. Então esse controle social, ele pode ser exercido de várias formas, certo? Sejam por instituições, né? Instituições como o judiciário, as polícias, né? Estratégias que vão ser criadas pelos governos, os órgãos públicos, e sanções sociais que pretendem promover a obediência desses indivíduos aos modelos e regras comunitárias. Certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a câmera. Num próximo bloco, nós vamos trabalhar... Deixa eu só passar o próximo aqui. No próximo bloco, nós vamos avançar esses conceitos, nós vamos trazer novas partes da criminologia, não novas partes, mas novos conteúdos acerca não só do crime, mas do criminoso também. E vamos dedicar também um bloco específico só para a figura da vítima, pois a figura da vítima ganhou uma grande relevância, uma grande importância no estudo da criminologia. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir essa aula. Caso tenha contribuído de alguma forma para o seu crescimento, estudo ou até mesmo no seu trabalho, peço que deixe o seu like ou então o seu comentário. Tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.